Olá, bom dia! Quinta-feira, 10 de dezembro. Temperatura em 21 graus, umidade relativa do ar em 88%. E a gente já começa com belas imagens aqui do alto da Praça Cívica no setor sul. Nosso coração aqui da nossa capital, né, gente? E agora, esse céu tá lindo demais, gente. O dia tá apenas começando. Mais imagens agora, também do alto, da Avenida T63, no setor Bueno. Nesse momento, o trânsito começa naquele estilo. Tá começando a ficar mais movimentado. Vamos manter tranquilidade, respirar. O dia tá apenas começando, gente. Mais imagens agora da Avenida Jamel Cecílio. Ali o trânsito tá tranquilo, tá favorável. Vamos agora aos destaques dessa edição, às 7 horas e 32 minutos. Assinado o protocolo de intenções de combate à corrupção. LOA 2021 tem novo calendário de tramitação. Programa Universitário do Bem é aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa de Goiás. É nesta edição do seu Jornal da Manhã, uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 33 minutos, seja muito bem-vindo. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa aprovou um novo calendário de prazos para a tramitação da LOA 2021. De acordo com o novo calendário, o prazo para os parlamentares apresentarem suas emendas impositivas foi estendido até o dia 18 de janeiro. Confira na reportagem de Stephanie Fonseca. A votação do orçamento de 2021 ficou para o dia 21 de janeiro. O pedido foi feito pela secretária de Economia, Cristiane Schmidt, através de um ofício enviado para a Comissão de Tributação. Os parlamentares aprovaram um novo calendário e ficou da seguinte forma. No dia 18 de janeiro é o último prazo para o recebimento das emendas parlamentares. No dia 19 é a data da publicação das emendas. No dia 21, é a entrega do relatório pelo relator, deputado Chico KGL, e também a primeira votação. A secretária de Economia, Cristiane Schmidt, tem até o dia 15 de janeiro para entregar o incremento na Lei Orçamentária Anual para a Assembleia Legislativa. De acordo com a secretária, houve um acréscimo no orçamento, por isso terá um aumento na receita. E no programa Alego em Entrevista, que está no ar em nossa programação, a secretária de Economia do Estado de Goiás, Cristiane Schmidt, falou à TV Alego após a apresentação das metas do segundo quadrimestre de 2020, realizada em plenário aos parlamentares. Confira um trecho deste programa. A secretária de Economia do Estado de Goiás, Cristiane Schmidt, esteve mais uma vez aqui na Alego, a Assembleia Legislativa de Goiás. Ela veio à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento para apresentar os números da nossa economia estadual. Depois da apresentação, nós conversamos com ela sobre vários assuntos, o EG e especialmente o limite prudencial da nossa folha de pagamento. Confira aí. Passa pela sua cabeça uma possível disputa eleitoral? Como assim, eu? Sim? Não, imagina! Eu pergunto quem que vai votar em mim. Acho que nem minha mãe vota em mim. Ah, é? Ué, por quê? Porque eu não sou política, eu sou uma pessoa que eu quero ajudar os políticos. Conseguir voto é uma coisa que eu acho que deve ser muito complicada, né? Mas eu diria... É melhor encher o saco do meu governador, né? De não deixar ele fazer as coisas. Né? Mas eu volto lá ao início da nossa conversa. Considerei a apresentação assim com uma pegada política, técnica como deve ser, mas com uma pegada política. Então deixa eu te responder o seguinte. Aqui é uma casa política, né? Não poderia ser mas nem foi por diferente, isso. né? É o seguinte, em geral, eu tenho uma apresentação muito extensa e Verdade. que eu nunca consigo
apresentar tudo, as mensagens ficam truncadas. Eu acaba a apresentação, está todo mundo no seu celular, porque é muita informação, é muito número, é muita coisa. Então, o que eu fiz dessa vez? A apresentação técnica está lá, todos os deputados receberam. O que eu fiz foi uma pincelada de alguns slides para fazer uma apresentação curta e chamando a atenção daquilo que eu gostaria de chamar. Despesa de pessoal, ainda estamos aí com a questão do limite, da limitação do artigo 22 da LRF, da questão da Previdência, que a reforma da Previdência ela foi relevante para a sociedade, para o Tesouro, né? Porque teve aí uma economia, porque a gente gastaria com a Previdência nesse ano 5,2 bi, vamos gastar 4,94 para ser mais preciso, então vamos ter uma economia de 510 milhões que gastaríamos se não tivéssemos tido a reforma da Previdência, vamos gastar 240, tivemos uma economia de 270. É uma mensagem que é importante. Outra mensagem que é importante é o cidadão, é o deputado entender, por exemplo, que dessa reforma da Previdência, a reforma importante do ponto de vista do Tesouro foi a reforma dos civis, porque a reforma dos militares só trouxe custo. Então, a nossa reforma poderia ter sido melhor se não tivesse passado a reforma da União das Forças Armadas que tivesse impacto para os estados. Tá? Então, essa é uma mensagem relevante que muito pouca gente entende e consegue captar. Então, são algumas mensagens que eu quis passar, mas não foi o cunho político, foi o cunho técnico mesmo. Muito obrigado por essa entrevista à TV Alego, secretárias. Tá. Agora 7h39. Essa entrevista completa, ela já está no nosso canal do YouTube e também na programação da TV Alego. E agora, aqui ao vivo em nosso estúdio, está com a gente o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Joaquim de Castro, ele também que é presidente do CNPTC, Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas Brasileiros. Ele que vai falar para a gente sobre o trabalho do TCM e também sobre o lançamento de um importante programa, né, que aconteceu ontem, que foi lançado aí pelo nosso governador, em parceria com vários órgãos. O TCM também é signatário nesse processo. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco no Jornal da Manhã. E já de início eu quero te fazer um questionamento sobre esse programa, né, que foi lançado ontem pelo governo do estado, que trata sobre a assinatura do protocolo de intenções que institui o Plano Estadual de Integridade do Estado de Goiás. Esse evento ocorreu, gente, em uma importante data, né? Ontem é considerado, né, instituído o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Um momento ideal para tratar sobre esse assunto. Muito obrigada por sua participação aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, um bom dia. Né, o evento de ontem, liderado aí pelo governador Ronaldo Caiado, através da Controladoria Geral do Estado, pelo secretário Henrique Ziller, tem o objetivo de que todos os órgãos, poderes, possam implementar nas suas dependências medidas que visam a valorizar a integridade, a ética, a transparência. Então isso é importante, principalmente no momento que nós vivemos, em que a sociedade exige muito de todos nós, não só gestores, mas também servidores públicos. Então nós precisamos cada vez mais ter esse espírito de colaboração para com a sociedade, cumprindo a nossa missão constitucional de zelar pelo bem público. E zelar pelo bem público é justamente ser íntegro, ético e transparente. Presidente, vale aqui ressaltar que esse processo começou a partir da política de compliance no Executivo, implementada em 2019, e da posterior integração do governo de Goiás ao projeto Integridade nos Estados Brasileiros, da organização não governamental Transparência Internacional Brasil. Apenas 6 unidades federativas participam do projeto. É preciso, né, ter um espírito público bastante elevado, e neste caso o governador Ronaldo Caiado tem esse espírito. É uma pessoa que ao longo de sua vida, né, deu e dá exemplos de que é possível sobreviver no meio político, com ética, com integridade e com transparência. O governador dá essa demonstração e esse exemplo. Então, quando tem alguém que lidera
um processo como esse, as coisas tendem a se efetivar o quanto antes. E aqui em Goiás, né, nós temos essa oportunidade de poder levar a todo cidadão, a todo servidor público, principalmente esses conceitos, né, de que nós devemos cada dia mais buscar ter uma relação bastante aberta e transparente com aqueles que pagam não só o nosso salário, mas também que esperam de nós uma prestação de serviço bastante eficiente. Agora 7h42. Presidente, o senhor volta aqui hoje no estúdio, o senhor já atuou aqui na casa como deputado estadual, por diversas vezes, eu até mesmo entrevistei o senhor aqui nas dependências desse parlamento, sempre um deputado bem atuante aqui na casa, e agora volta como presidente do Tribunal de Contas dos Municípios e também do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas Brasileiros. Como é isso? Deputado e agora presidente do tribunal? Pois é, né, isso é importante. Eu quero reafirmar o respeito, o carinho que eu tenho aqui pela Assembleia Legislativa. Né, a Assembleia Legislativa é um aprendizado muito grande que a gente tem quando passa por aqui. Né, você convive aí com diversas pessoas que cada um com um pensamento diferente, e isso é que faz com que o parlamento seja cada vez mais rico e importante. E democrático. E democrático. E importante para a sociedade. Às vezes as pessoas não compreendem muito a atuação do Legislativo, não entendem sequer a atuação do Tribunal de Contas. Né? Então isso é necessário. Outro dia, alguém indagando sobre isso, sobre a questão, qual que é a importância do Tribunal de Contas. A importância já pode sentir o dia que perder. Como as pessoas questionam até... Boa resposta, viu, presidente? O dia que perder. As pessoas questionam até a importância do Supremo Tribunal Federal. Imagina, né? Imagina de Tribunal de Contas. Né? Então é o seguinte, a democracia é necessário que tenha todos esses órgãos funcionando, as instituições funcionando, do Supremo Tribunal Federal até os conselhos que existem nas comunidades, conselhos comunitários, para fazer fiscalização e controle. Então você só iria sentir falta se um dia você viesse a perder. Então o Tribunal de Contas cumpre o seu papel, cumpre a sua missão, faz com que o gestor público seja cada vez mais eficiente e capacitado. Hoje nós estamos num viés diferente, que é aquele cão-guia, que pega na mão do bom gestor e faz com que ele possa prestar o seu serviço com qualidade. Isso que o tribunal tem feito. É lógico, é evidente, não deixando de lado a fiscalização, a punição quando é necessário. Então isso é importante. E como você perguntou a respeito do Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas, né, para mim, pessoa, eu me sinto bastante satisfeito com isso, porque hoje, né, Goiás tem a oportunidade de liderar, né, os 33 presidentes de tribunais de contas. Então isso é importante, é um espaço que Goiás conquista. E agora também aqui do Tribunal de Contas dos Municípios, né, o Dr. José Américo, o procurador, ele vai presidir a partir do ano que vem a Associação Nacional dos Procuradores junto aos Tribunais de Contas. Então é Goiás conquistando esses espaços. E como eu disse, merecido, como eu disse, a escola por onde a gente passa, por onde que a gente tem, faz com que a gente pode, nesse momento que surge a oportunidade, você está, pelo menos, à altura de exercer a função. Exercer um excelente trabalho, presidente. Presidente, agora, essa semana foi realizado um encontro, né, uma reunião com o governo do estado, para falar sobre, orientar de fato os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores atuais e os eleitos sobre o correto processo de transição de governo. Representantes de 170 municípios goianos participaram. Eu tenho aqui comigo que nesse encontro técnico de transição de mandatos foram discutidos temas como transição de mandatos, obrigações e responsabilidades e preparação para uma nova gestão municipal. O momento que nós estamos vivendo agora, um momento atípico, não resta a menor dúvida, né? E é necessário que os prefeitos atuais, os prefeitos eleitos, tenham a consciência de que é necessário fazer uma boa transição. A boa transição vai impedir com que
quando vier agora janeiro, no início do ano, né, o serviço público não sofra descontinuidade. Então a necessidade de se fazer a boa transição é justamente nesse sentido, fazer com que o prefeito que está assumindo, ele tenha conhecimento mínimo daquilo que ele vai enfrentar a partir de 1º de janeiro. Então, o que nós fizemos foi capacitar as comissões de transição, os prefeitos, os vereadores, os próximos secretários, para que eles possam, quando chegar, saber o que contrato ele terá que prorrogar, quais são os contratos emergenciais que ele terá que fazer, o valor da folha de pagamento, que é importante, as dívidas que o município tem e também a receita que ele tem à sua disposição. Então, é muito importante que deixem de lado as questões políticas locais, já passou, e pensem no cidadão. Eu acho que o ato maior de cidadania que qualquer gestor tem, porque quando nós assumimos qualquer cargo público, nós sabemos que tem um prazo de validade. Nós temos que entregar e passar para frente a nossa função. E isso faz com que a transição possa ser cada vez mais transparente e aberta. E isso quem ganha é o cidadão que mora lá no município. Sem dúvida alguma. Presidente, eu quero convidar o senhor para continuar aqui no estúdio. A gente vai falar sobre outros temas. Quero tocar um pouco mais sobre aquele assunto, já do início do jornal, que foi o lançamento desse programa estadual de integridade. Então, eu te convido para continuar ainda com a gente aqui nessa edição do Jornal da Manhã. Mas agora, nós vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente. Imagens, agora sim, da Avenida T7, com a Avenida Mutirão, agora 7h48. O trânsito ainda está favorável. Agora 7h51. O Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Vamos agora assistir a reportagem da assinatura do Protocolo de Intenções para a instituição do Plano Estadual de Integridade do Estado de Goiás. A assinatura do protocolo compõe uma das etapas do projeto Integridade nos Estados Brasileiros, da Transparência Internacional Brasil, do qual o Goiás participa, junto com outros 6 estados da federação. O projeto visa justamente cooperar com os governos estaduais no desenvolvimento de planos de enfrentamento da corrupção e da promoção da integridade. Autoridades de todos os poderes de Goiás participaram do evento. O protocolo de intenções do Programa Estadual de Integridade foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado, pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira, pelos presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do município, pelo Ministério Público, Justiça, Defensoria Pública e Controladoria Geral do Estado. O que se pretende aqui é firmar um protocolo de intenções para que seja feito, a partir de agora, um estudo constante interinstitucional sobre como se pode avançar, como o Estado pode avançar nessa matéria. E vale dizer que o presidente Lissauer Vieira foi aquele que, inicialmente, o primeiro a incorporar essa ideia e começar a desenvolver a ideia do programa de compliance em outro órgão além do Poder Executivo do Estado. A criação do Programa Estadual de Integridade surgiu depois da visita do órgão Transparência Internacional feita aqui no Estado no final do ano passado. Unir todos os poderes em prol do combate à corrupção é uma ação inédita aqui no Estado de Goiás. Acho que nós vivemos um momento de transformação na política, da transparência cada vez mais dentro dos poderes, e o governador Ronaldo Caiado, juntamente com os poderes, órgãos auxiliares e órgãos autônomos, vem trabalhando isso ao longo desses quase 2 anos do seu governo, colocando isso como uma das prioridades e trabalhar cada vez mais a transparência, o acompanhamento das contas públicas, não só pela população, mas com toda a transparência necessária para nós podermos dar as respostas devidas à sociedade. O que é a resposta devida à sociedade? É o dinheiro público ser aplicado aonde a sociedade exige e quer e retornar de fato em benefícios para a nossa população. O programa visa instituir projetos e ações de fomento à integridade
ética e transparência no combate à corrupção. O programa também faz parte do compliance público do Poder Executivo. Eu quero deixar claro que eu tive a oportunidade de poder dividir esse sentimento com milhares de servidores públicos que acolhem e que entendem a necessidade da transparência, da integridade, de devolver ao povo aquilo que é dele, que ele paga em forma de imposto, para que isso realmente não ficasse, como colocou aqui o Ailton Beck, não apenas no discurso, na retórica, no dia da posse, ou na campanha eleitoral, para que as coisas acontecessem. Isso não acontece de uma forma isolada. Como é bom termos um líder no Estado que evoca exatamente aquilo que nós pensamos. Isso é liderança. Isso é saber, efetivamente, dizer aquilo que nós esperamos de alguém que se posta nesse lugar que Vossa Excelência hoje ocupa. Então, quando, desde o primeiro momento em que começamos a enfrentar essa pandemia até agora, Vossa Excelência tem sido exemplo de postura de todos aqueles que, de alguma forma, encabeçam órgãos e poderes. 7h55 e aqui eu quero destacar que, além do Executivo, são signatários do documento os titulares dos poderes Legislativo e Judiciário, bem como dos órgãos constitucionais autônomos do Estado, que são Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios e a Defensoria Pública Estadual. De volta aqui com o presidente do TCM, Joaquim de Castro. A gente até iniciou essa edição falando sobre o lançamento desse importante plano e também sobre compliance, que o Executivo já havia fomentando essa questão desde 2019. O TCM também realiza trabalhos que também são relacionados a debates sobre a compliance, né? Exato. Nós temos dentro do Tribunal de Contas já a nossa comissão, devemos ter sido um dos primeiros a implantar, que é coordenado pela a nossa chefe do controle interno, a servidora Lara, e ela que coordena dentro do tribunal. E isso é importante porque há uma interlocução muito grande entre a cúpula do tribunal com os seus servidores, né? Estabelecendo parâmetros de relacionamento entre nós, de bastante transparência, com bastante harmonia e principalmente entendendo e compreendendo sempre que nós estamos ali para prestar serviço ao público. E para prestar serviço ao público, a primeira coisa que nós temos que ter dentro de cada um de nós é justamente esse sentimento de bastante cooperação. Fazendo com que cada ação nossa, nós devemos prestar contas dela. Todo ato que nós fazemos tem alguém observando e olhando. E nós o dever de prestar contas dele e fazer com que essas ações possam cada vez mais servir de base para um trabalho bastante sólido, para um trabalho de efetivação mesmo das políticas públicas. Acho que o objetivo é justamente esse. E aqui cumprimentar, né, o presidente Lissauer, que tem sido um chefe de poder transparente, ético, e uma pessoa que ouve aquilo que a gente quer debater com ele. Então isso é muito importante. Por isso que o governador Ronaldo Caiado, ao fazer um programa dessa natureza, ele teve a sorte de contar com pessoas que têm também o mesmo ideal. E isso o presidente Lissauer tem demonstrado esse ideal republicano e de estadista, né? Então, cumprimentá-lo e dizer da nossa alegria e satisfação de poder participar junto de um programa bastante importante para o estado de Goiás, sob liderança do governador Ronaldo Caiado. Quer dizer, então, que Goiás agora, oficialmente, tem um plano de integridade e o que representa, de fato, mais transparência, integridade, ética e compromisso público. É justamente, né, isso que eu estava dizendo agora mesmo. E nada melhor para validar qualquer ação de qualquer agente público que ele ser transparente, né? Eu até disse ontem que o melhor desinfetante
contra a corrupção é a luz do dia. Né? Você fazer tudo aos às olhos, claras. tudo às claras, aos olhos das pessoas. Hoje você não adianta, você não dá conta de esconder com a rede social, aí numa velocidade tremenda, as pessoas, todo mundo tem um aparelho de filmagem, de gravação de som nas suas mãos. E todo mundo tem o seu fórum de debate. Então, não adianta querer fazer as coisas escondidas. Você tem que colocar muito às claras, fazer com que as pessoas saibam aquilo que você está fazendo e você tem argumentos sólidos para defender a motivação porque você optou por aquele caminho. Então, eu acho que é uma cooperação de todos os órgãos independentes, de todos os poderes aqui do estado de Goiás, no sentido de cada vez mais combater o desperdício do dinheiro público, combater o desvio de dinheiro público. E somente ações como essa, que é trabalhar o que é na prevenção. Né? Isso que o governador Ronaldo Caiado está implantando é justamente isso, prevenir com que algo de errado ocorra. E isso só tem sentido se todos nós remarmos na mesma direção. Presidente, a gente está em um ano atípico, a pandemia ainda continua, momento ainda de manter ainda a calma, a segurança, cada um fazer o seu papel, se proteger. Em relação a esse ano, qual foi a maior dificuldade que o TCM acabou enfrentando? Bom, a dificuldade maior foi justamente o impedimento do deslocamento dos nossos auditores até os municípios. Né? Essa foi uma grande dificuldade. Nós tivemos que fazer as nossas auditorias, nos readaptarmos para que pudesse a fiscalização não sofrer nenhuma paralisação. Então, nesse primeiro momento, é justamente isso. Né? Não é fácil você fazer uma auditoria à distância. Né? Você precisa de ir até o local, solicitar documentação, numa obra, por exemplo, ver ali aos olhos o que está acontecendo. Então essa foi uma dificuldade, mas de qualquer maneira não houve paralisação. O tribunal, né, soube utilizar das ferramentas que dispõe, que é através da internet, de mecanismo que mesmo assim tivemos condições de fazer as nossas auditorias, de cumprir a nossa missão na fiscalização, né, do gasto do dinheiro público. Expectativa para 2021? A vacina, né? Eu acho que todo mundo com a vacina foi de voltar à nossa convivência. Mas 2021 eu tenho certeza que será um ano, assim, acho que com a chegada da vacina, será um ano em que nós vamos retomar a nossa normalidade em uma nova era, né? Não adianta a gente querer a partir do ano que vem com os mesmos costumes que nós tínhamos até este ano. Né? Será tudo diferente. E nessa diferença aí o ser humano tem essa capacidade muito grande de readaptar. Então, fazer as nossas readaptações e cumprir a nossa missão. Eu acho que não adianta ficar chorando o leite derramado. Nós temos que seguir em frente, caminhar, porque, né, somente assim nós vamos conseguir, acho que todos nós juntos, superar essa fase difícil que está passando, não só o Brasil, como o mundo, de um modo geral. Presidente, agora para as considerações finais. Eu quero agradecer, né, a você, Patrícia, prazer revê-los. Né, isso a gente, embora no distanciamento, mas vindo aqui, né, nós estamos nos revendo. E dizer o seguinte, que no ano que vem, né, eu acho que todos nós, no sentimento que nós estamos agora no final de ano, de Natal, né, outro dia assistindo uma entrevista com o de Sanguanais, ele falou o seguinte: gente, tá difícil, mas nós vamos ter Natal esse ano. Nós vamos ter o nosso Natal, cada um a seu modo, a seu jeito, né, sem exagero, preservando o distanciamento social, para que no ano que vem, né, no final do ano, nessa época, nós possamos comemorar, acho que todos juntos, fazer as nossas comemorações de final de ano. Então, deixar aqui uma mensagem de muita fé, de muita esperança, de muito otimismo. E que se Deus quiser e os nossos esforços forem redobrados, tenho certeza que nós vamos superar tudo isso. Então, eu quero agradecer mesmo o espaço. Muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui conosco. O Jornal da Manhã recebeu hoje o presidente do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, e presidente do CNPTC, Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas Brasileiros, Joaquim de Castro. Agora, 8 horas e 3 minutos,
Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique agora com imagens do alto da Avenida T63, Praça do Chafariz. O céu tá bonito de se ver, viu? Já já voltamos. Agora 8h06, de volta ao Jornal da Manhã, uma parceria com a TV Brasil Central. E na sessão ordinária, mais de 60 processos na pauta do dia para apreciação. Entre os projetos aprovados em primeira votação, uma matéria da Procuradoria-Geral do Estado. E em segunda votação, foi aprovada a autorização para a abertura de crédito ao Fundo Estadual de Saúde e ainda o Programa Universitário do Bem. Confira outros destaques da sessão na reportagem. Presença maciça, 40 deputados na sessão ordinária híbrida. Vários parlamentares fizeram pronunciamentos durante o pequeno expediente. Entre eles, o deputado Paulo Trabalho, que falou dos apoios do governo federal ao Estado. O líder do governo na casa, deputado Bruno Peixoto, também ocupou a tribuna. Na ordem do dia foram apreciados e votados projetos do Ministério Público de doação de imóveis para habitação de interesse social e de obrigatoriedade de compliance para empresas particulares que forem contratadas pelo Estado. Compliance são regras de integridade e conformidade. Os deputados também aprovaram por unanimidade a abertura de crédito especial de R$ 175 milhões para o Fundo Estadual de Saúde. Outra matéria aprovada em definitivo foi o ProBem, o Programa Universitário do Bem, que substitui o antigo Bolsa Universitária. Foram 25 votos favoráveis e 2 abstenções. O deputado Chico KGL elogiou as alterações no programa. É um projeto que vem beneficiar principalmente aquele estudante, aquele aluno que mais precisa. Hoje, tem aqueles que são beneficiados com R$ 150 ou com R$ 300. Essa OVG, esse lançamento que a OVG fez agora, ele vai ter 50% da bolsa. E isso vai facilitar muitos jovens, muitos sonhos de pessoas que querem estudar. Logo após a sessão, os parlamentares se reuniram na comissão de CCJ. A contratação de funcionários por tempo determinado por órgãos ligados ao governo do Estado sofreu pedido de vista na CCJ. De acordo com o texto, o contrato pode durar 6 meses, podendo ser prorrogado para 2 anos em caso de calamidade pública ou saúde pública. A regra também vale para professores substitutos e visitantes. Outro pedido de vista em projeto do governo do Estado é uma alteração no Código Tributário. De acordo com o projeto, a multa do IPVA será reduzida de 50% para 20%. O deputado delegado Eduardo Prado questiona essa multa punitiva. A gente apresentou um voto separado para que, conforme as regras aqui que eu coloquei do Código Tributário do Estado de Goiás, que é previsto no artigo 169, que é apenas a multa de caráter moratório, no limite de 12%, né, que é de 3% ao mês, com limitado a 12%, seja estabelecida aos contribuintes que atrasarem o IPVA. Agora 8h10. Confira com a gente no programa A Casa é Sua um pouco das atividades realizadas pela Diretoria de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho, aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Olá! Hoje a gente vai conhecer uma diretoria que cuida do servidor e de seus dependentes. É a Diretoria de Saúde e Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. Vamos lá? Aqui funciona a nossa recepção, que atende a todas as seções da casa. A seção médica, a seção odontológica, a seção de serviços sociais e o SESMIT. E aqui são feitas as marcações? Marcações, os agendamentos, né?
sempre ligam um dia antes, são marcados pelos funcionários e pelos seus dependentes. Aqui funciona a psicologia, tá? Inclusive tem uma profissional aqui, a Carolina, está atendendo nesse momento. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigada por nos receber. Bom, gente, psicologia é um departamento muito importante aqui na Assembleia Legislativa. A gente sabe que é concorrido, precisa mesmo do agendamento, né, doutor? Sim, tem uma fila de espera, né? Mas as meninas fazem tudo certinho ali, fazem esse acompanhamento. E é sempre importante, né? Sempre que sentir a necessidade de vir, entrar em contato com o pessoal para elas poderem estar fazendo um agendamento. Muito importante para a gente, que nesse momento que a gente está precisando mais, né? Sim, uma orientação profissional sempre é bom. Sempre. Muito bom. Nosso serviço da psicologia aqui, nesse momento difícil, né? Esse ano, realmente a procura foi muito grande, está sendo ainda. As pessoas estão assim mais necessitadas por tudo aquilo que estamos passando. A gente tem umas 10 psicólogas que revezam aqui no atendimento online e no atendimento presencial. A maioria delas estão no atendimento online. Mesmo assim tem fila, a nossa agenda é lotada. Aqui fica a vidinha de todos os nossos funcionários e os nossos dependentes. Queria que você fizesse, Luciane, por favor, um resumão do que tem aqui à disposição para o servidor, de especialidades. Clínico geral, reumatologista, dermatologista, urologista, pediatria. Temos também as áreas que atendem a parte de nutrição, a parte de fono, as psicólogas. Nós temos aqui também dentro da nossa diretoria, né, que é a parte também do serviço social, que atende também a parte odontológica, que eu vou apresentar para vocês, os chefes também. E a minha área, eu vou apresentar mais 2 profissionais para vocês, que é o nutricionista e a doutora Sandra, que é pediatra, que está aqui no momento. A gente está fazendo A Casa é Sua para o pessoal de casa conhecer como funciona a diretoria de saúde aqui da Alego. O que o senhor procura orientar os servidores, ou cada caso é um caso? Não, realmente cada caso é um caso, mas de qualquer forma, a alimentação é uma coisa que faz parte do cotidiano diário de qualquer pessoa. Então, automaticamente, os próprios servidores e também a saúde é muito importante para desempenhar um bom trabalho. Então, a gente faz de tudo para que a gente tenha orientações nutricionais, para que essas pessoas possam vir a recorrer a cuidar de algum problema de saúde ou algumas pessoas que estão acima do peso. Então, a gente entra desde fatores estéticos a fatores também clínicos, onde a gente tem o próprio profissional médico e também que encaminha esses pacientes que têm pressão alta, paciente que tem um fator de glicemia alterado, que é um diabetes, ou algum tipo de colesterol, entendeu? Então a gente é meio multidisciplinar. A gente tem pacientes também que vêm da psicóloga, que tem transtorno de ansiedade, que descontam no lado alimentar, interferindo assim na alimentação dessa pessoa, na saúde dela. Então a gente trabalha em conjunto justamente, né, para que a gente possa ter essa eficácia em relação à saúde dos servidores e seus dependentes. E são quantos nutricionistas? São 2 nutricionistas. Um atende pela manhã, que é o Dr. Leonardo, e a doutora Tatiana atende no vespertino. Que no momento ela está atendendo online porque a casa não está funcionando à tarde. Eu sou clínica geral e fiz especialidade em pediatria. Eu atendo as famílias, tanto os pais, familiares e principalmente as crianças, né? Orientação alimentar, de atividade física, tiro as dúvidas, oriento quanto ao desenvolvimento. A diretoria de saúde consegue atender todos os servidores? Sim, dentro do possível, depois dessa pandemia, né? Que nós atendíamos uma quantidade 3 vezes mais do que se atende hoje. Mas com a pandemia nós fomos obrigados a restringir esse atendimento por culpa da própria situação, né? Que realmente até os nossos profissionais mesmos tiveram problemas de doença. Então a gente teve que fazer revezamento e com esse problema de isolamento, manter distância, nós tivemos que diminuir muito o atendimento. Mas ainda continuamos a atender bem. Dr. Marcos, muito obrigado por nos receber. A casa é sua, esteja à vontade. Tá certo, como o Dr. Marcos Nogueira, diretor do Departamento de Saúde e Meio Ambiente da casa, disse, a casa é sua. É isso mesmo, Luciana. A casa é sua, a casa é de todos nós. Agora, às 8h16,
Vamos ao vivo com a repórter Edrisa Borges, que traz a agenda do dia do Poder Legislativo goiano. Edrisa, é com você. Bom dia. Oi, Patrícia, bom dia a você, bom dia a todos. A deputada delegada Adriana Corsi realiza audiência pública daqui a pouco, às 9 horas, sobre a titularidade dos professores da UEG, Universidade Estadual de Goiás. A deputada chama a comunidade para participar desse debate tão importante sobre a educação e ela ressalta o seguinte, abre aspas, participar do debate em favor desta instituição que contribui na formação de um grande número de profissionais dentro e fora do estado de Goiás, permite mudanças estruturais na educação, na saúde, economia e muitos outros setores, ressalta a parlamentar. Segundo os organizadores do evento, o objetivo desta audiência é valorizar cada vez mais os profissionais e a instituição. Como eu disse, a audiência pública está prevista para iniciar a partir das 9 horas, será de forma remota e será transmitida em tempo real pela TV Alego. Agora, outra informação, às 13h30 terá reunião da Comissão de Direitos Humanos. A comissão é presidida pelo deputado Álvaro Guimarães. Também teremos às 2 horas da tarde, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidida pelo deputado Humberto Aidar. Às 3 horas da tarde, temos reunião híbrida no plenário Getulino Arteaga. E, Patrícia, aquele projeto que nós falamos tanto, fizemos matéria na região da 44, em outras regiões aqui da capital, para saber a opinião da população sobre a isenção de pagamento de taxa para a emissão de documentos roubados ou furtados, que é de autoria do deputado delegado Eduardo Prado, está na pauta de votação em segundo turno. Eu volto com você. 8 horas e 18 minutos. Edrisa, muito obrigada pelas informações. Vamos agora para um rápido intervalo. Já já, Jornal da Manhã está de volta. Imagens agora da Avenida T4 com a T63. Oito horas e 22 minutos. O Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Representantes do setor de turismo se reuniram na capital do estado para traçar estratégias de retomada e crescimento do setor no próximo ano. Os secretários de turismo de todo o país participam de uma reunião semipresencial em Goiânia para discutir estratégias para a retomada do turismo. Mesmo com a pandemia, o setor colheu resultados positivos. Mesmo num ano tão difícil como esse, a gente conseguiu alguns avanços importantes e já projetar algumas ações estratégicas para 2021. Em Goiás, o turismo permaneceu fechado durante 4 meses, mas a expectativa é de retomada nos próximos dias. Uma das pautas hoje da reunião aqui do Fornatura é a biossegurança. Os municípios têm consciência disso, os prefeitos eleitos têm consciência disso, que a gente precisa manter essa biossegurança em dia, os empresários contribuindo de forma muito assertiva. Para quem não vai abrir mão de viajar este fim de ano, é importante que sejam tomadas todas as medidas de proteção para a Covid-19. Não vão para os lugares sem reservas para se aventurarem, porque os municípios não têm essa capacidade total de absorver os turistas. Eu sei que a ânsia de sair é muito grande, mas o mês de dezembro, as festas de fim de ano, o início de janeiro até o carnaval, foco total nessa organização. 8 horas e 24 minutos. E ontem, gente, à noite, o Poder Legislativo goiano ganhou cores com a tradicional inauguração das luzes de Natal. O intuito do evento é acender o espírito natalino e renovar as esperanças para a tão esperada chegada de 2021. Pois é, e o clima de Natal está definitivamente instalado aqui no Palácio Alfredo Nasser, na sede da Assembleia Legislativa, na sede do Poder Legislativo do Estado de Goiás. No início da noite desta quarta-feira,
O presidente da Assembleia, deputado Lissauer Vieira, acompanhado pela esposa dele, a senhora Camila Vieira, esteve aqui, acompanhado também por outros deputados estaduais, por diretores da Alego, para fazer a inauguração oficial da iluminação natalina da sede do Poder Legislativo. Este ano, o presidente pediu para que não houvesse discursos, para que não houvesse muitos convidados, como ocorre em anos anteriores, neste momento de comemoração do Natal, exatamente por causa dessas restrições impostas por causa do coronavírus, por causa da Covid-19. Então, as pessoas que estiveram aqui vieram todas usando máscara, mantendo o distanciamento social, cumprindo aquilo que foi determinado e pedido pelo presidente da Assembleia, deputado Lissauer Vieira. Este ano, a decoração está de novo muito bonita, conforme vocês estão vendo aí nas imagens do nosso repórter cinematográfico, o Oloeste Machado. Mas, apesar de muito bonita, o custo é baixíssimo, o custo zero para o Poder Legislativo. Por quê? Porque o corpo técnico aqui da Assembleia fez questão de reaproveitar material utilizado em outras comemorações, em outras vezes em que o prédio foi iluminado para a comemoração do Natal. Além do que, todas as lâmpadas utilizadas, e são 20 mil no total, são lâmpadas de LED, portanto, com um consumo baixíssimo de energia. Além disso, também, quem fez a instalação foi todo o corpo técnico da Assembleia Legislativa. Um dos deputados que participou aqui da inauguração da iluminação natalina foi o deputado Chico KGL. Deputado, o presidente disse agora há pouco, no momento da inauguração, que realmente vivemos um ano diferente, né? Apesar do ano ser todo diferente, não pode se deixar de comemorar o Natal, e me parece que essa iluminação dá esse clima, né? Com certeza. Primeiro eu quero cumprimentar, parabenizar o nosso presidente Lissau, sua esposa Camila, que esteve aqui, e todos os servidores dessa casa. Vocês estão vendo aí essa bela decoração, né? Tudo reaproveitado, né? Material, coisas que eles todos os anos vêm aproveitando com a mão de obra da própria casa, e ficou esse enfeite natalino belíssimo e muito bonito. Isso é clima de Natal. Mesmo nós vivendo num momento diferente, nunca visto na nossa história. Mas o clima de Natal se restabelece aqui na casa, e nós estamos aqui, sim, não é um ano de se comemorar muito, mas nós temos a comemorar, porque nós trabalhamos durante todo esse período de pandemia. A Assembleia Legislativa de Goiás foi a segunda a fazer as sessões remotas e funcionou muito bem. Nós fomos testados e mandamos isso para todo o Brasil. As pessoas se espelharam no estado de Goiás. Isso é muito nobre para nós deputados, para o nosso presidente e para essa casa. 8h27. Vamos ao vivo agora com a repórter Luciana Martins, ela que traz as últimas notícias aqui para o Jornal da Manhã. Luciana. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Olha, a primeira notícia não é muito boa, não. O Sindicato dos Frentistas se reuniu na tarde desta quarta-feira e decidiu por iniciar um movimento de greve. Isso inclui frentistas, funcionários de lojas de conveniência, gerentes e auxiliares. A categoria, Patrícia, reivindica benefícios perdidos, como a cesta básica, o plano odontológico e a data base deles, que teria que ter sido reajustada em março, mas não foi. De acordo com o presidente do sindicato, que é o Hélio Araújo, houve já 6 rodadas de negociação com o sindicato patronal e 4 com o Ministério Público antes deles decidirem pelo início da greve, mas não houve acordo. E caso mesmo os frentistas decidam entrar em greve, 1.700 postos só na região metropolitana de Goiânia serão afetados e quase 3.000 no estado inteiro. Eles contam com o apoio da Federação Nacional de Postos de Combustíveis e a gente fica torcendo para que isso não aconteça, né, Patrícia? Porque sem combustível não tem ônibus, não tem Uber, não tem táxi, não tem nada. Pode ser um caos e a cidade parar. Bom, já a segunda notícia é boa, a gente está aqui, olha... Falar para o Johnny aqui mostrar, o ônibus da Hemocentro está aqui, vai ficar o dia inteiro aqui na porta da Assembleia, na entrada do prédio da Assembleia Legislativa, entre 8 e 4 horas da tarde, para receber doadores
Já tem 60 pessoas agendadas, mas pode haver, caso haja desistência, a pessoa que se interessar, quiser doar, pode vir aqui. As meninas ali estão fazendo triagem para ver se a pessoa é apta à doação. Então, das 8 às 4 horas da tarde aqui, o caminhão da Hemocentro recebendo doadores. Lembrando que doar sangue é um gesto de amor. Com uma bolsa você pode salvar 4 vidas. É com você, Patrícia. É isso mesmo, Luciana, um gesto de solidariedade. Agora, 8 horas e 29 minutos. E o Jornal da Manhã fica por aqui. Uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Para você, um excelente dia. E fique agora com a nossa programação. Imagens da Avenida 85, do setor Marista. Temperatura 22 graus, podendo chegar até 27 graus durante o dia, com possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar está em 84%. Um ótimo dia para você.